Olá, povo de Deus, 11 de junho de 2023, 10º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 6, de 3 a 6, Romanos 4, 18 a 25 e Mateus 9, de 9 a 13. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com palavras de minha boca, como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Lendo Oséias, viajamos no tempo, no século VIII a.C., e no espaço do Reino do Norte, em épocas muito conturbadas, política e religiosamente falando. Tempo de reis fracos, com pouca durabilidade no poder, reis que faziam alianças com outros povos, gerando muita instabilidade no país. Israel vivia sendo invadido por culturas e religiões de todo tipo, levando o povo à prática da idolatria e infidelidades ao seu Deus. Publicamente se apresentavam como adoradores de Javé, mas na verdade cultuavam também o deus Baal e o deus Astarte. Portanto, seus cultos eram idolátricos, o que favorecia ainda mais a fraqueza do país. Oséias sente profundamente o drama do sincretismo religioso que está a pôr em perigo não somente a fé do seu povo, como também sua integridade. Diante dessa realidade e a partir de sua vida pessoal, cuja esposa lhe era infiel, Oséias apela para que Israel não se deixe dominar pela idolatria, que ele chama de prostituição. O povo é como uma esposa que abandonou o marido para correr atrás dos amantes. Neste contexto, entendemos quando o profeta afirma que o Senhor quer amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Romanos 4, 18 a 25. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. A carta aos Romanos nos remete a buscar as origens da comunidade cristã de Roma, que continua a ser uma incógnita. Paulo escreveu essa carta antes de ir a Roma, como que preparando os cristãos da comunidade para recebê-lo. Ele procura corrigir algumas ideias erradas sobre sua evangelização junto aos pagãos, que ele soube que estavam espalhadas e afetavam também a comunidade de Roma. No ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma e com eles seguramente foram incluídos muitos cristãos.
Sabemos pela narrativa de Atos dos Apóstolos que Priscila e Áquila, um casal judeu-cristão, tinha sido expulso de Roma nessa época e estava vivendo em Corinto. Paulo se encontra com eles aí e passa a viver na casa deles. Por meio desse casal, Paulo ficou sabendo o que estava acontecendo na comunidade dos cristãos de Roma. Assim, a carta aos Romanos traz a problemática dos cristãos da capital do Império, contada a Paulo por Priscila e Áquila. O tema da gratuidade da salvação, já trabalhado na carta aos Gálatas, volta de maneira serena e ordenada. No nosso texto de hoje, o apóstolo apresenta a experiência de fé do patriarca Abraão como modelo daquele que acreditou apesar de não contar com grandes perspectivas. Acreditou contra toda a humana esperança. Nesse contexto, Paulo demonstra que Abraão, que é uma figura modelar para judeus e pagãos, não foi salva pela lei nem pelas obras, mas pela fé. Paulo quer mesmo mostrar aos judeus cristãos de Roma que nenhuma lei pode salvar, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até que alimenta o pecado. Somente a fé em Jesus Cristo pode nos colocar no âmbito da graça e nos possibilita construir no Espírito a humanidade nova. Mateus 9, de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nosso texto começa dizendo: partindo dali. Ora, partindo de onde? Ele estava em sua cidade e acabava de curar um paralítico, perdoando também os seus pecados, o que resultou numa discussão com os doutores da lei sobre o poder de perdoar pecados. É depois disso que Jesus se encontra com Mateus, um cobrador de impostos, profissão classificada como impura. Portanto, Mateus era um pecador público. Jesus não se importou com isso e propôs a Mateus que o seguisse. Esse encontro continua numa refeição à casa de Mateus, onde muitos outros pecadores se animaram a entrar e estar perto de Jesus e de seus discípulos. Essa proximidade de Jesus dos pecadores é um gesto provocador ao extremo para os fariseus. Jesus continua a anunciar a nova ordem do reino, totalmente diferente da ordem da sociedade da época. Com seus gestos e suas palavras, Jesus vai deixando claro que seu reino não se enquadra na moral farisaica da época. Podemos nos perguntar: será que superamos verdadeiramente essa moral hipócrita? Vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, onde critérios de raça, de orientação sexual, de prática religiosa, de cor de pele, de faixa etária, de classe social e tantos outros chegam a provocar fissuras imensas no relacionamento humano. Assumir o seguimento de Jesus é buscar a superação de todo e qualquer preconceito. No reino de Deus anunciado por Jesus, não se admite acepção de pessoas. E culto que segrega pessoas não representa a proposta de Jesus, que quer misericórdia, amor
e não o sacrifício. Um beijo no seu coração.